ouvinte estrelinha, e aí? Como estão os meus nenéns mais lindos dessa podosfera, hein? Nós, patriotas, estamos hoje no velório de uma patriota que foi assassinada no campo de concentração de Alexandre de Moraes. Isso é uma mentira, não é verdade. Eu estou muito bem. Estou viva. Olha o estado desse banheiro aqui, ó. O estado do nosso banheiro aqui, ó. É um chiqueiro. Só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. Olha as condições desumanas. Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Eu tenho família! Eu tenho família, cara! Investigar A, B ou C ou deixar de investigar A, B ou C? Sejam muito bem-vindos à Zona Etérea do Astro Brasilis, o podcast para quem tá velando a senhora que morreu na PF essa semana. Isso é uma mentira. Se você acredita em quiromancia, terapia dos sons, sincronicidades e que Bolsonaro não tem nada a ver com o golpe desse último domingo, esse é o seu podcast. Para mim, é um privilégio total de apresentar a la estrela de este programa. Eu sou a Chum, a sua futriqueira político-astral, e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das estrelas. Olha, ouvinte estrelinha, eu nem sei mais o que dizer essa semana aí que passou. Aí, ó, pra onde vai só Deus sabe. Mas a gente precisa continuar e hoje mais do que nunca, vamos à leitura energética para a próxima semana, que será de muita reconstrução depois dessa vadiagem de patriotário ali na Praça dos Três Poderes. Vamos puxar um oráculo de cor vermelha, com a palavra ideação sendo a chave para a próxima semana do governo federal. Semana muito importante para refazer alguns planos que já estavam prontos e para aperfeiçoar um pouco mais o que está ali cozinhando. Esse recado foi para as áreas de cultura, planejamento e cidades. Vamos puxar um orixá. Eita porra, ouvinte estrelinha, Xangô rege a próxima semana. Não! O orixá da justiça aqui com presença fortíssima. Olha só, vocês lembram semana passada que a gente tinha energia de Júpiter? Merda nenhuma, desculpe. Pois essa semana não vai ser diferente não. Deus que me perdoe. Energias fortíssimas essa semana, ainda mais para Ministério da Justiça, Polícia, Juízes, STF, misericórdia. O Cachorro do Supremo. E o Flávio Dino. Querida, cheguei! Não vão ter paz. Aliás, quem não terá paz será quem provocou a tentativa de golpe, porque Xangô vigia e pune, meus amor. A justiça é cega? Vamos tirar aqui uma carta do Zodíaco. Caralho, ouvinte estrelinha, temos energia do signo de Áries. É você, Satanás. É o elemento fogo aqui regendo o governo federal essa semana. Você se fudeu. Aqui a palavra de ordem é agir. O governo precisa assumir riscos, ir pra cima, liderar, dominar a narrativa. O que quer que seja feito deve ser feito com o máximo de energia possível. E esse é um recado específico para o presidente Lula e a Casa Civil. Além das lideranças do governo no Congresso Nacional. Eita! Eita, porra. E aí, será que semana que vem o Kengarau queima de vez? Comenta lá nas nossas redes que eu quero saber. Sigam lá, é tudo @AstroBrasilis. Vamos então aos assuntos de hoje no Astro Brasilis. No episódio de hoje, os futuros de Ibanez e Torres. O governador do DF, seu ex-secretário de Segurança, estão assim de saúde. Um afastado por 90 dias e o outro foi preso. E aí a gente quer saber com os nossos oráculos quais são os prováveis próximos capítulos dessa novela golpista do Núcleo DF depois do dia 8. Parlamentares golpistas! Já que estamos em época de BBB, vamos acompanhar aqui de camarote e pipoca na mão a espiadinha que demos nos nossos oráculos pra saber aí como vão se virar os parlamentares que estão na mira da AGU, MPF e, claro, da imprensa que tá espertíssima e não tá perdendo um lance. CPI do golpe. A senadora Soraya Tronic saiu na frente, escolheu mais assinaturas do que necessário pra abrir uma CPI sobre os terroristas que invadiram as sedes dos três poderes no dia 8. E agora nós queremos saber dos nossos oráculos o que vai acontecer. Teremos o momento esteja preso? Mais mulheres na comissão? Com que cara vão aparecer Flavinho Jusmaio, Heinz e Marcos Duval nessa CPI? O Girão vai soltar a mão
mão desse povo? Que horas Jair Bolsonaro volta? Parlamentares brasileiros e norte-americanos querem que o jegue de Miami perca o visto pra voltar pro Brasil e queimar no fogo do inferno. E a gente tá querendo saber dos nossos oráculos. Ele volta de voo de carreira? Vai pedir outro visto? Vai pra Itália? Vai pra onde, meu filho? Fica aí até o final pra você descobrir. Solta a vinheta. Astro Brasilis, zoando a política brasileira ad eterno. Começa o nosso episódio 32 do Astro Brasilis e puta que pariu, vem estrelinha. O brasileiro não tem um segundo de paz. Olha só o que aconteceu essa semana. Porra! Fecha a linha aí! Não abre não, caralho! Bora, fecha a linha! Comando, fecha a linha, porra! Dá ordem aí, caramba! Comanda tua tropa, porra! Fecha a linha, porra! Para de frouxura, caralho! Acabou a palhaçada, agora a gente só sai daqui de dentro com o exército! Segundo caralho! Segundo caralho, porra! Tá todo mundo preso! Tá todo mundo preso! Eles estão presos, porra! Eles estão presos! Estão descendo! Não, estão presos! Estão todos presos! Todos presos, beleza? Ninguém vai descer não, coronel! Coronel, esse é nosso! Coronel, esse é nosso! Pode prender, cala a boca aí! Pode parar! Coronel, esse é nosso! Esse filho machucou vários policiais! Esse é nosso! Comandou! Comanda esse aqui, ó, do exército! Bora, vai pra lá! Bora! Vai pra lá! Pra lá! Deita! Nós vivemos ontem o Capitólio brasileiro com uma diferença. Duas. A primeira, não houve óbitos. E segundo, tem mais presos aqui do que lá. E com muita velocidade. O que mostra que as instituições sobreviveram a esse estresse. Ninguém ali, que estava ali, era inocente. Entende? Eu acho muito importante que a gente tenha essa clareza. Foram ali reivindicar um golpe de Estado, a abolição do Estado Democrático de Direito. Por si só, isso é um crime. Está previsto no Código Penal. Isso não é liberdade de expressão e de manifestação. Isso é crime. Isso é atividade criminosa. Então, no mínimo, não quebrei nada, não roubei nada, não bati em ninguém. Estava ali reivindicando um golpe de Estado. Isso é crime. Isso aqui é um manicômio. É um verdadeiro manicômio. Olha, a gente avisou no episódio passado que essa semana seria de destaque na justiça, mas não sabia que ia ser desse jeito, não. E depois do Ibanez ficar com o cu na cadeira sem fazer nada, na hora que viu o orifício na reta, tratou de exonerar o Anderson Torres e já me grava um vídeo de pedido de desculpas pro Lula. Ai, gente. Quero me dirigir aqui, primeiramente, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ao meu querido amigo Arthur Lira, ao meu amigo Rodrigo Pacheco. Agora, sabe como o presidente Lula recebeu esse pedido de desculpas? Simples assim, ó. Decreto a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que especifica. E Anderson Torres, que ficou jogando Candy Crush no dia da diplomação do Lula, no ensaio ali técnico do golpe com a invasão da sede da PF em Brasília, que já era secretário de Segurança do DF, na primeira semana de governo ele sai de férias pra onde, gente? Pra Orlando. Você é o bichão mesmo, hein? E quem tava em Orlando? Cala a boca, não perguntei nada. Primeiro ele ficou indignado nas redes sociais. Eu tô indignado! Depois a AGU fez um pedido de prisão do ex-secretário, devidamente acatado por ele. Cachorro do Supremo. E mais no final da semana, pelo plenário do STF. Dizem até que ele chorou, gente. Os relatos desses amigos com os quais eu falei é de alguém muito abalado, que está chorando ao telefone. Uma dessas fontes disse que Anderson Torres chorou ao telefone. Aí, chega no final da semana e as autoridades revelam que Anderson Torres tinha em casa um documento subtraído do Ministério da Justiça, chamado de minuta de golpe agora já pela imprensa. E esse cara, burro pra caralho, resolveu confessar o crime de que o documento tava mesmo na casa dele. Ele não denunciou e ainda me fala que ia picotar o troço. Pessoas alopradas. Enquanto
Enquanto isso, o ibanês mete egípcia e afirma que foi enganado e já deu seu pulinho ali na Polícia Federal para prestar esclarecimentos voluntariamente. Olha, eu podia colocar aqui até a trilha dos Trapalhões para essa leitura, mas não vou plagiar meus colegas do Medo e Delírio em Brasília. Aliás, ouçam parte 1 e parte 2 dessa tragédia que aconteceu ali na Praça dos Três Poderes. Bom, ouvinte estrelinha, não dá pra gente ficar aqui pra sempre dando contexto pra vocês viram tudo, né? Então vamos usar as runas pra entender aqui. Será que o ibanês tá falando a verdade e ele foi ludibriado e tomou uma rasteira ali das forças policiais no dia 8? Vamos sortear as nossas pedrinhas. Temos as energias das runas de Odin, Earth e Berkana. Caralho, 20 estrelinha! Olha só, a runa de Odin é conhecida como a runa branca ou desconhecido, que fala muito de duas possibilidades. A primeira é a do livre-arbítrio do ibanês nas decisões que ele tomou. Digamos assim que ele possuía contexto suficiente para tomar essas decisões e não fez porque não quis. A segunda possibilidade de que ele realmente foi enganado e nada do que ele dissesse conseguiria reverter o que estava acontecendo. É verdade, quer dizer, às vezes não. Obrigada, viu, runa? A gente tira pra você dizer que não sabe. Mas as nossas outras duas runas mostram algumas coisas bem interessantes sobre o dia 8. Earth é considerada a runa da revelação, do descobrimento de informações relevantes e, ao que parece, ibanês sabe muito mais do que tá dizendo que sabe. Berkana veio na posição invertida, mostrando aqui um governador bem fragilizado e isolado, apequenado e até envergonhado. Gente, olha o cheirinho de quem vai contar tudo que realmente sabe, hein? Cá pra nós, né, que eu não gosto de fofoca, todo mundo sabe. Nossa outra pergunta é justamente sobre o Anderson Torres. E enquanto a gente estava aqui montando os assuntos do episódio, veio a história da minuta do golpe. Então a gente mudou a nossa dúvida. Será que Anderson Torres tem participação direta ou deliberada e prevaricou nessa história em específico? Vamos sortear nossas pedrinhas. Misericórdia, ouvinte estrelinha. O Anderson Torres tá na merda. Você se fudeu. Temos as runas Alagás, Ansus e Raido. Olha, que treta o Anderson Torres se meteu, meu pai do céu. Ah, morre, diabo! No contexto geral dessa leitura, Torres, além de envolvido até o pescoço nessa história de minuta, que a gente nem precisava de runa pra saber, né, já que ele confessou no Twitter. Ai, gente, ele vai buscar ainda várias possibilidades aqui de se safar. Hagalaz é a runa da destruição e de obstáculos basicamente difíceis de serem transpostos. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Portanto, por mais que o Anderson Torres tente se esquivar aí da história da minuta do golpe, essa runa deixa bem claro que ele não vai conseguir sob hipótese alguma. Até porque essa runa denota mudança permanente de trajetória de vida. Deu errado. Ansus, que é a runa do mensageiro, e Raido aqui da jornada, encontram-se em posição invertida, mostrando duas coisas importantes, ouvinte estrelinha. Ansus invertida é literalmente a runa da ruptura. Seu sem vergonha! Mostrando aqui a decisão consciente do ex-ministro da Justiça de que mantém-se em segredo em casa era a prova clara de que ele, no mínimo, foi conivente com a ideia de golpe em algum momento. Raido invertida é a runa do abandono. Abandonada por você! Ele pode esperar que geral tá soltando a mãozinha dele sem titubear. E é bom ele colaborar com a justiça nesse caso pra resolver. Porque agora seus aliados de outrora estão fazendo questão absoluta de jogar o cara na fogueira. E a única coisa que pode salvar o Anderson Torres aqui é a verdade. É a verdade, não minto. Mas pera que eu não acabei não, 20 estrelinha. Hoje esse episódio vai longe, pelo visto. Porque eu tenho uma pergunta-chave que é importantíssima sobre Anderson Torres. Será que ele vai implicar o Jair Bolsonaro no depoimento nessa história de minuta de golpe? Vamos sortear as pedrinhas aqui. Ouvinte estrelinha. Pelo contexto do jogo, ele vai sim. Temos as runas de Gebo, Eiwas e Manás invertida. Gebo ou Gebo é literalmente a runa da associação, da parceria. E nesse contexto da pergunta, o Anderson Torres precisará apontar quem sabia desse documento para poder aliviar a própria carga, já que Gebo, em posição de cautela, diz que é melhor pensar em si do que nos outros nessa situação. Na Bíblia diz, meu filho, que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. Eiwas é a runa da sustentação
sustentação do próprio BO, pedindo prudência e autoanálise do Anderson Torres. E, gente, a situação do cara é tão delicada que Manás, que é a runa do arquétipo do selfie, confirma as duas anteriores. E na posição invertida ainda alerta o ex-ministro da Justiça a desbloquear seus próprios caminhos para se libertar de uma dor que pode ser permanente. Deus do céu, é só desgraça. Vontade de chorar e morrer. Então, vem estrelinha, ou esses dois abrem o bico, eles serão abandonados à própria sorte. Praxe do bolsonarismo, né? E aí eles vão ter que assumir os BOs, que inclusive não são deles, mas convenhamos, né? Que pro Ibanez a situação tá muito mais fácil. Parlamentares golpistas. Ouvinte estrelinha, esse caso todo aqui do golpe do 8 de janeiro tava tão escancarado que fica difícil da gente conter aquela raiva de parlamentares eleitos e reeleitos fazendo a egípcia, como se todos, todas e todes ali fossem defensores ardentes da democracia e nunca jamais tivessem questionado o resultado das urnas. Eu amarro agora o comunismo e toda a obra das trevas sobre a nossa nação. Embora, claro, o questionamento fosse só pro segundo turno, né? Porque no primeiro eles foram eleitos. Acertou, miserável. Alguns são tão conhecidos que é complicado de não investigar. E aqui o Astro Brasília te lembra alguns deles. Primeiro nós temos a nossa favorita, é a Carla Zambelli, nossa Carluxa. Você é burra, Carla, desculpa. Mito. Tipo, a gente é imbecil completa, não tem dignidade. Tem o Nicolas Ferreira, recém-eleito em Minas Gerais. Você não precisa gostar de mim pra poder defender a liberdade das outras pessoas. Chaveirinho da milícia, né? Tem o Rancho Queimado Feelings, o senador Heinz. Tem o ex-vice-presidente e agora senador eleito Hamilton Mourão. Não basta pura e simplesmente respostas lacônicas do nosso Tribunal Superior Eleitoral. Bom dia! Tem o Ricardo Barros, que tomou esse esculacho gostoso da Dani Lima durante os atos golpistas ao vivo. Onde está a Força Nacional? Cadê o gabinete de crise que não devia estar instalado desde o dia 7? Porque ele já sabia que dia 7, 8 e 9 existiam articulações sendo feitas para essa mobilização. Eu também sabia, né, deputado? Toda a base do Bolsonaro também estava ciente, todo mundo sabia, desculpa, todo mundo sabia. Perfeito. As pessoas que estão aí estão de cara limpa, não estão encapuzadas, estão com famílias aí no movimento. Por que isso? Porque eles acham que a eleição foi roubada. Porque o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, tentou impor a credibilidade da urna eletrônica. Ele fez uma resolução do TSE proibindo criticar a urna eletrônica. Ele calou parlamentares, ele calou vários jornalistas que queriam criticar. Ele não convenceu a sociedade de que a urna era confiável. Se ele tivesse convencido a sociedade que a urna era confiável, não imposto à sociedade a confiança nas urnas, não teríamos essas pessoas que são brasileiros, que estão aí de cara limpa. Deputado. Não tem ninguém, desculpa, deputado, não tem ninguém. Não, eu peço desculpas do senhor. Então, deputado, eu vou interromper, sabe por quê? Esse discurso que o senhor traz aí, de olha, impor a confiança na urna ela é imposta pelos fatos, deputado. A irresponsabilidade retórica, gente que o senhor chama de jornalista, deputado, e que pedia guerra civil, e que chamava de frouxa quem não fosse pra rua. Jornalista, deputado, perdão, somos meus colegas que estão na rua, muitos deles apanhando dos homens de bem, pessoas de família que o senhor veio defender. Eu acho que no dia de hoje, deputado, diante desse cenário de terra arrasada, do Supremo Tribunal Federal depredado, do seu Congresso Nacional, deputado, o senhor tem décadas depredado, do Palácio do Planalto depredado, de um governador que não conseguiu lidar, reverberar esse tipo de discurso que levou essas pessoas à raia da loucura, deputado. É um pouco, é questionável. Obviamente temos o Dudu Bananinha, que tem ficha corrida questionando as urnas. Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero que você não creia que aqui no Catar só se fala em Copa do Mundo. Só para lembrar para você que a FIFA tem mais membros do que as próprias Nações Unidas. A imprensa inteira tá aqui. Mas que, pelo que diz a boca pequena, já partiu Dubai. Thanks about the space. E vamos usar aqui o grande tarô negro para ir direto ao ponto. Com tanto vídeo, tweet, material mais do que suficiente para esses e outros parlamentares serem considerados incitadores de golpe, a gente só tem uma perguntinha nesse bloco. Esses parlamentares entram na conta do Flávio Dino, PGR, MPF e Polícia Federal, ou eles serão anistiados pela justiça? Vamos embaralhar as cartas. Ai, os enamorados, rainha de copas e 3 de ouros, ouvinte estrelinha. Que merda, hein? Fica aqui o alerta pra você já começar a pressionar as instituições, tá? Essa parte do inquérito tende a ser deixada de lado ou esquecida. Que porra é essa, marreco? Esquecida entre aspas, né, gente? Muito por medo de confronto com esses parlamentares. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Os enamorados mostram aqui que a escolha é das instituições. O golpe tá aí, cai quem quer. Porque prova
provas existem às toneladas. E as energias da Rainha de Copas e Três de Ouros são não só de pacificação, como de expansão dessa pacificação. Gente, que é isso? Satanás ajuda esses demônios, né? Olha, que tá dando uma clara pizza gigante do sabor de preferência desses parlamentares. E de vários outros que a gente leu, assistiu ou ouviu, incitando radicais a questionar o resultado das urnas, que foi sim onde tudo começou. Inclusive, numa análise até mais profunda desse jogo, a decisão interna dessas instituições já meio que foi tomada por esse caminho de deixar pra lá, tá? Já avisei que vai dar merda isso. Que na cabeça deles é mexer num vespeiro perigoso ali no outro poder, no legislativo. Então fica aqui esse alerta. Pressionem partidos e instituições pra não serem covardes e punirem quem tá usando da prerrogativa de ser parlamentar pra propagar fake news e incitar ato golpista terrorista, certo? A CPI do golpe. Depois desse quebra-quebra absurdo todo, a senadora Soraya Tronic saiu lá na frente e já colheu mais assinaturas do que necessárias para abrir uma CPI sobre os terroristas que invadiram a sede dos três poderes ali no dia 8. Ouve só. Quando eu escrevi o requerimento de abertura da CPI, antes de submeter aos senadores, eu telefonei para o presidente Rodrigo Pacheco, que estava em trânsito, mas falou comigo. Soraya, nós temos realmente essa lacuna na nossa lei, mas estamos vivendo um momento de exceção. Se precisarmos renovar essas assinaturas, creio que não será difícil, mas nós já precisamos dar uma resposta. E o que a gente quer saber é... O senhor não tem medo de ir pro inferno, não? Não, gente, brincadeira. O que a gente quer saber aqui do Lenormand, nosso famoso baralho cuzão, é se essa CPI vai mesmo acontecer ou se vai ser necessária. Bora lá? Vamos embaralhar as cartas. Temos aqui as cartas da Aliança Cigana e a Montanha. Eita, gente, mexeu com a democracia, pelo visto, mexeu com a Soraya. Não cutuque, onça, com a sua vara curta. Nesse jogo me mostra a senadora absolutamente obstinada a conseguir a instalação dessa CPI. Isso é independente da necessidade. A aliança com a cigana é a combinação responsável por esse comprometimento convicto de Dona Soraya. Já a Montanha mostra que a senadora Soraya tá do tipo coração gelado. É meu coração que sente isso. Ela não quer nem saber dessa CPI ser negada e fará tudo o que estiver em seu alcance pra resolver essa instalação em fevereiro, tá, ouvinte estrelinha? Meu Deus, a gente vai cansando, tá? Agora vocês sabem que várias assinaturas foram simbólicas e que quando começar a nova legislatura em fevereiro, esse requerimento dela pode ter que colher aí assinaturas novamente. E se tem um senador que a gente tá morrendo de vontade de saber se vai assinar ou não, é ele, o rei do Paraná. Dá pra tocar o fundo a Edith Piaf, né? Pois é, ouvinte estrelinha, será que o Moro vai participar assinando esse requerimento? E no caso de uma instalação de CPI, ele vai estar ali na salinha todo dia na oitiva? Será que ele tem protagonismo nessa CPI? Vamos embaralhar as cartas. Muitas energias de copas, ouvinte estrelinha. Temos o cão, a estrela e a lua. O discurso do seu Sérgio Moro será de fidelidade absoluta aos seus princípios em busca da verdade e da justiça. Aqui contido na carta do cão, que é um 10 de copas. Ele tá se sentindo no auge da própria vida e não vai esconder isso chegando no Senado Federal. Caralho, o maluco é brabo. A combinação do cão com a estrela mostra que o Moro atingido por golpes de sorte nesse início de mandato, mas muito porque ele deverá ser melhor assessorado dessa vez. Aqui me mostra uma equipe mais espertinha, que vai direcionar ele para um caminho independente, em especial durante essa CPI, porque ele tem 8 anos pela frente e não vai querer ficar com peixe de burro e cafona logo de cara, né? A carta da lua aqui tem um alerta pro ficar esperto com a ansiedade dele em mostrar serviço logo de largada dentro de uma CPI. Ele quer comprar esse rolê e vai ter que ser sabonete aqui, tá, gente? Porque ele é do União Brasil, que é meio que base do governo Lula, a quem ele condenou por convicção e por investigar atos golpistas incitados por Bolsonaro, que é o ex-chefe dele, de quem ele foi ministro da Justiça. Olha, o Vince eu não devia, mas eu quero mais uma carta aqui meio que de conselho pra ver se ele deve ou não se meter em CPI logo de cara. Vamos pegar aqui. Ih, como eu imaginava, o caixão. Apesar da combinação com a carta da lua trazer uma sensação aqui de sonho realizado, a carta do caixão sozinha significa aqui pro
que a carreira política dele pode terminar assim que começar, a depender de como será a postura dele dentro de uma CPI dessas. Por fim, a gente tem que perguntar aqui pela fofoca e pelo entretenimento mesmo, né, gente? Fofoqueira! Essa CPI, se acontecer, tem potencial aí pra um esteja preso rolar? Vamos embaralhar as cartas. Eita puta que pariu! A raposa, a âncora e os livros, ouvi estrelinha! Se essa CPI entrar em vigência mesmo, as possibilidades de um esteja preso são imensas dessa vez. Tem um termo técnico pra isso, chama fogo no parquinho! Raposa e âncora mostram aqui uma desonestidade e falta de caráter tão latentes em alguns depoimentos que simplesmente vai ficar impossível de pacificar sem mandar um esteja preso por desacato, inclusive, tá? Queima, Kengará! Essa prerrogativa aqui é justa porque tá apoiada aqui na Carta dos Livros. Uma segurança que é sem precedentes ali na hora de mandar essa frase que a galera adora, quer tanto ouvir, né, gente? Bom, enfim, vocês viram aí que vontade de CPI não falta, mas a gente precisa saber se as instituições vão falhar em alguma medida pra dar esse espaço pra esse instrumento de investigação. Que horas o Bolsonaro volta? Conforme falamos no último episódio, a família Manson brasileira foi mesmo dar rolê antes do final do mandato. Daquele senhorzinho ali que tava treinando pra caixa de supermercado ali na Flórida. Puta que eu pariu, pô! Só que aí veio o golpe do dia 8, né? E depois de tudo isso que falamos aqui hoje, o cerco está se fechando pro jegue de Miami. Até o fechamento desse episódio, o PGR resolveu fazer seu papel depois de 3 anos jogando Candy Crush, gente. E lá na terra do tio Sam, os parlamentares democratas querem o cancelamento do visto do diabo ex-presidencial. Não pedi a tua opinião. Com essa história de minuta de golpe na casa do Anderson Torres, a situação do jegue de Miami se complicou ainda mais. E até o ASEF foi dar uma voltinha lá na Flórida. Então, pra gente fechar esse episódio do cão, nós vamos usar o tarô das bruxas literárias pra saber quando, se e como o Bolsonaro volta pro Brasil pra responder pelo que aconteceu até aqui. Vamos embaralhar as cartas. Eita, caralho, pavão, Mirabai e a casa. Olha, ouvinte estrelinha, não podia ser um retorno mais dramático. O pavão e a casa sugerem aqui que já está se movimentando um contingente de patriotários pra tumultuar a chegada do jegue de Miami aqui no Brasil, tá? Seu idiota! E sim, naquele estilo mesmo que a gente viu dia 8. Quebra-quebra, dedo no cu, gritaria. E o jegue e seus filhos estão fazendo absoluta questão que seja assim, tá? De acordo com a leitura. Nossa, é um inferno isso. Agora, a carta de Mirabai, só por Deus, eu venho estrelinha aqui, a palavra é devoção. Mirabai tem uma lenda em torno de si por escrever poesias eróticas de devoção a Krishna e por isso foi perseguida e vivia escapando a ponto de desaparecer misteriosamente. Vai vendo, ouvinte estrelinha. Canalha! Então a gente já sabe, né? Agora, pra fechar de vez esse episódio, a gente vai pra nossa última pergunta. Será que o Bolsonaro volta com passaporte ou volta extraditado? Vamos embaralhar as cartas. Safo, pata de criaturas e muro. Gente, safo é a carta que tem como palavra-chave decolagem. Ai, socorro. Vai decolar. Mas a pata de criatura e o muro mostram uma energia fortíssima de prisão e limitações. Que loucura! Eu tive que tomar umas caipirinhas de Lexotan. Isso tá me dando uma dica de que o Bolsonaro pode acabar voltando pro Brasil numa condição não muito agradável, tá? Melhor mesmo é ele dar o bracinho pro ASEF e voltar logo pro Brasil num voo de carreira, bonitinho, de cabeça baixada. Mas de novo, né, gente? Safo também é uma carta que representa um fim agridoce, um risco desnecessário que Bolsonaro pretende correr, de acordo com as minhas cartas. Xiii. E você, ouvinte estrelinha, aposta na volta do jegue como? Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis.
Obrigada, ouvinte estrelinha, por ficar aqui comigo sempre até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos, pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais. Aliás, se você quer ficar firme nessa constelação familiar, agora você pode ajudar aí o Astro Brasilis a sair do seu eterno Mercúrio retrógrado financeiro. Manda uma energia de troca pra gente acessando o apoia.se/Astro Brasilis. Beijos especiais pra todos nós queridos ouvintes que sempre interagem conosco no Twitter, no Instagram, com fotos das leituras de cada episódio e também lá no Cu. Então não esquece de seguir a gente, é @AstroBrasilis. Esse episódio usou referências de Equilibrium, Folha de São Paulo, UOL, G1 e os oráculos The Literary Witch's Oracle, Runas Tradicionais, O Grande Tarô Negro e Lenormand. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão para astrobrasilis@gmail.com. Eu sou a Chu e esse foi mais um Astro Brasilis, zoando a política brasileira de eterno. Um beijo pra você e até o próximo episódio. Aviso importante: todas as tiragens de oráculos nesse podcast foram feitas de verdade. Você pode acreditar ou não, vai de você. Mas as previsões contidas nesse podcast são dos oráculos e não refletem necessariamente a opinião da sua criadora.